Rápida mesmo. Coloca aí primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Hoje eu vou falar do dom da fé. Ixi, não é tão rápido assim não, hein? Quando fala-se a outro, a outra, é porque o Espírito Santo está concedendo os dons espirituais. Quem crê no Espírito Santo aqui? Quem crê nos dons espirituais? Então, se você crê, já está gravando, Zé? Então, se você crê, você recebe, né? E quando se fala a outro, é porque o Espírito Santo está dando para um dom e para outro, outro dom. E diz assim, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Esse dom já falei de curar, tá? Os dons, na verdade. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Então, quem é que dá a fé, o dom? O Espírito Santo. Nós vamos aprender qual é a finalidade desse dom, o dom da fé. E se você crer, você vai receber hoje esse dom. Quem vai receber hoje esse dom? Então, vou ler mais uma vez, eu quero que você repita comigo em alto bom som. Vamos lá. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Receba a fé nesta noite. Se você crê, desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga, eu recebo este dom, eu recebo o dom da fé. Senhor meu Deus, meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo nesta noite e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Dom da fé. O que é fé? Né? Nós vamos aprender o que é fé e quais são as características da fé. Existem pelo menos 4. Esse dom da fé, ele está enquadrado no grupo da categoria de poder. Lembra que eu falei que existem 3 categorias? Categoria de poder, categoria de revelação, categoria de elocução. E dentre dessas categorias, desses grupos, existem 3 dons. Já no dom da fé está na categoria de poder, porque a fé te dá poder. Tanto a fé quanto os dons de curar também é poder. E o dom de operação de maravilhas também é poder. Então esse dom, ele é muito importante. E a palavra fé, eu trouxe aqui em 3 idiomas, né? Por exemplo, o idioma grego, o idioma hebraico e o idioma latim. E cada idioma tem um significado de fé, tem um nome, qual é o significado? E na palavra, o latim, no grego, na verdade, a fé significa pistes, é um nome grego quando se fala de fé. Pistes, que indica a noção de acreditar. Isto traz uma incerteza se vai acontecer ou não. Esperar, né? Então, quando se fala de fé no grego, já é uma fé meio em dúvida, uma incerteza se pode ocorrer ou não. É assim que a fé no grego se classifica, uma fé meio duvidosa. Mais ou menos aquela pessoa que diz, eu creio, mas ao mesmo tempo diz, eu não creio. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que eu vou chegar? É mais ou menos isto como se fala de fé no grego. Não é uma fé de certeza, de confiança, é uma fé duvidosa. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, para você entender como que é esta fé. Uma pessoa tinha uma fé emuná, e outra pessoa tinha uma fé pistes, de duvidar se vai acontecer ou não. Abram aí segundo livro de Reis, capítulo 7, e o versículo 1. Aqui a gente vai ver 2 pessoas com fés diferentes, né? Segundo Reis, capítulo 7, versículo 1. Encontra aí, se você não encontrou, acompanhe no telão. Eliseu era um profeta. Ele prediz a abundância de viveres, de comida, de fartura. Ele prediz. Predizer é profetizar.
Aí Eliseu diz assim no versículo 1, ó, tá rápida. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, nesse mesmo tempo, vamos lá, 8h10 da noite, amanhã, neste mesmo horário, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Por que Eliseu está profetizando isso? Porque Samaria houve uma crise muito grande, a ponto das pessoas estarem comprando cabeça de jumento para comer por 85 barras de prata. 80 na verdade, né? Falei 85. Por 80 barras de prata, uma cabeça de jumento. E o esterco de pombo, como rabo de pombo, né? Estavam comprando por 5 peças de prata. Era uma coisa absurda, para comer, para sobreviver, porque estava muita crise. E agora vem o Eliseu profetizando que amanhã, no mesmo horário, lá na porta de Samaria, haveria 3,5 quilos de melhor trigo, por 1 barra de prata. Como é que pode? É uma loucura. A pessoa profetizar melhor trigo por 1 barra de prata, enquanto estava dando 80 barras de prata por uma cabeça de jumento. E estavam dando 5 peças, ou seja, 5 barras de prata por esterco de pombo. E aí o profeta vem dizendo isso. E não só isso, ele diz mais: e 7 quilos de cevada por 1 barra de prata. Olha lá no versículo 2. Aí, olha só o que acontece. Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, fizesse não, já tem, né? Poder-se-ia fazer isso? Uma pergunta meio duvidosa, é aquele será, lembra que eu disse o será? Né? É mais ou menos isso. E ele disse, o Eliseu: eis que o verás com os teus olhos, porém, daí não comerás. Você está vendo 2 pessoas com fé diferentes. O Eliseu com uma fé emuná, e o capitão com uma fé grega, pistis, que é uma fé duvidosa. Ele está dizendo: como é que você profetiza isso, profeta? De que haverá 3,5 quilos de melhor trigo por 1 barra de prata, ou 7 quilos de cevada por 1 barra de prata, enquanto o povo aqui dentro está pagando 5 barras de prata por um rabo de pombo, esterco de pombo, e outros estão pagando 80 barras de prata por uma cabeça de jumento, e você vem profetizando essa loucura? Só pode ser uma loucura. Ainda que Deus faça janelas no céu, poder-se acontecer isso? O que é isto? Duvidando, é uma fé de incerteza, e o profeta Eliseu vai lá e confirma: você vai ver, mas você não vai comer. Ó, profeta por 2 vezes, ele usou uma fé chamada emuná, que é uma palavra grega, hebraica, né? Grega é pistis, uma palavra hebraica que quer dizer confiança, certeza de que vai acontecer aquilo que se espera. Observa que o profeta Eliseu, ele não está vendo a cevada, e ele não está vendo a farinha, porque ele está dizendo que é amanhã, mas ele está chamando a existência daquilo que não existe, como se já tivesse existido. Isto é fé. Hebreus 11:1, coloque Hebreus 11:1 para você ver o que é fé. A palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eliseu não viu, mas ele esperava que haveria isso na porta de Samaria. Olha lá, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isto é uma fé chamada emuná, uma fé no hebraico emuná, que é a certeza daquilo que espera e vai acontecer. Quantos creem que vai acontecer aquilo que você espera?
Então use a sua fé para que isso aconteça. Vou te dar mais um exemplo de homens que tinham fé pistes e homens que tinham fé emuná. Esse capitão tinha uma fé pistes, ele acreditava, mas como é que ele acreditava? Que isso não iria acontecer. Enquanto a fé de Eliseu era que isso iria acontecer. Lá em Números capítulo 13, a mesma coisa. Deus mandou 12 pessoas espiar a terra prometida. Cada pessoa a cabeça de uma tribo. E foram lá, espiaram a terra. E trouxeram o resultado da terra a Moisés. E disseram realmente, a terra é muito boa. A terra é manamel. A terra é uma terra próspera, que tem figos, romãs. Tem tudo de bom. A terra é linda, maravilhosa. Só que eles começaram a falar das dificuldades da terra. Eles disseram, lá na montanha habita um povo, lá na beira do mar habita outro, lá no meio do sul habita outro povo, e para passar para essa terra vai ter que vencer esse povo, e quando vencer esse povo, vai ter que vencer as muralhas dessa terra, porque a cidade onde eles iam invadir, ou tomar posse daquilo que Deus prometeu, era uma cidade fortalecida. Havia um muro em volta daquela cidade, que segundo os historiadores, era um muro tão largo que passava carruagem em cima. Você já parou para pensar? Que muro é esse? Você nesse muro aqui, você bate uma marreta, você passa para o outro lado. Agora imagine você ter que derrubar um muro que passa uma carruagem de 2,5 metros. Já viu a grossura do muro? É uma coisa difícil, né? E rompendo o muro, ainda tinha que lutar contra os gigantes que moravam naquela terra. Então olha a dificuldade dessa terra. Olha o que esses homens disseram. Números capítulo 13 e o versículo 27. Vou ler do 27 ao versículo 30. Nós vamos em diante aqui. Coloque aí para você ver. 27 diz assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e manda mel. Mana leite e mana mel. E este é o fruto. O povo, porém, que habita, versículo 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortes, olha o que eles estão vendo. O povo é poderoso e as cidades fortes. E muito grandes. E também, ali vimos os filhos de Anáquis. Esses filhos de Anáquis aqui, versículo 28, é os gigantes, é como se fosse Golias, né? Filhos de Anáque, versículo 29. Os amalequitas, agora eles veem os adversários que habitam em volta da terra. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, jebuseus, amorreus habitam na terra, na montanha do lado, né? Habitam na montanha, ao lado. E os cananeus habita ao pé do mar pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo. Olha lá, olha o que Caleb está fazendo. Fez calar o povo perante o líder Moisés. E disse, olha o que ele disse: subamos animosamente e possuamo-la. Ele está chamando a existência daquilo que não existe. Ele nem lutou e já está decretando a vitória. Ele nem entrou na terra e já está determinando que vai entrar e vai vencer e vai possuir a terra. Isto é o que? Fé. É a fé emuná. É chamar a existência daquilo que não existe. Não tem nada existido aqui, mas ele já está chamando a existência como se já tivesse existido. Isso é uma fé emuná. Aí ele diz: subamos animosamente, sem desânimo, vamos para cima, e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Você está vendo a diferença? Enquanto Caleb e Josué estão vendo a vitória, os 10 espias estão vendo o quê? Os gigantes da terra, os muros que cercam a terra e os adversários que moram em volta da terra. É mais ou menos aquela pessoa que fica falando para Deus direto o seu problema. Toda hora o seu problema. Ai, Senhor, eu não consigo vencer. Muda esse roteiro. Começa a dizer para o seu problema o tamanho do seu Deus. Isso é fé. Está vendo uma adversidade, uma dificuldade? Vai para cima e vença. Porque com a fé você vence.
Essa é a chamada fé emuná, uma fé de certeza, de confiança, que vai alcançar aquilo que se espera. Essa é a diferença da fé pistis, que duvida daquilo que vai ver, ou que acredita, é o será da vida. Então essa é a segunda maneira de fé. Existem também uma terceira palavra em fé, que é no latim, que significa fidelitas, que indica uma fidelidade a alguém, ou um compromisso que a pessoa fez, que é fiel, verdadeiro. Então já essa fé, que é em latim, leva para um lado de compromisso, de lealdade, de fidelidade que a pessoa está tendo com aquilo que honrou. Então quando se falar de fé no latim, vai dizer, a fé é uma fidelidade, é alguém que é fiel, é alguém que tem compromisso, é alguém que honra aquilo que fala. Você está vendo que cada idioma vai mudando o sentido de fé? Para pistis é uma fé de certeza, que acredita que vai acontecer ou não. Para emuná é uma fé de confiança, de certeza que vai acontecer. E para latim já é uma fé que é ligada à fidelidade, à lealdade. E olha só o que diz aqui, primeira carta de Coríntios, capítulo 1, e o versículo 9. Não tem ninguém mais fiel do que o próprio Deus. Ele tem essa fé de fidelidade. Ele é o autor da fé. Você sabia que Jesus tinha fé? Como é que ele orava para o Pai? Ele orava porque ele sabia que ia acontecer. Jesus orou, Jesus pediu, Jesus sabia que ia acontecer. Ele tinha fé. E ele não só tinha fé, como ele era o autor da fé, ele é o autor da fé. Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, olha lá, versículo 9. Fiel é Deus. Fiel provém de fidelidade. É a palavra fé ou fiel, fidelidade em latim, fidelitas, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, fiel é Deus que te chamou, Ele tem um compromisso contigo. Ele te escolheu, Ele te chamou para a sua obra, e Ele tem essa aliança contigo. Ele não quebra essa aliança, Ele tem esse compromisso contigo, por isso que Ele é chamado fiel. Só quem não quebra o compromisso, porque é fiel. Quem é fiel não quebra compromisso algum, honra aquilo que sai da boca. Isto é fidelitas, ou seja, fé no sentido da palavra de Deus. E ainda que nós sejamos infiéis a Deus, Ele todavia continua fiel. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Abram aí segunda carta de Timóteo. Às vezes a gente passa como infiel a Deus, né? Traímos a Deus por diversas coisas, mas Deus continua fiel a nós. Vou te dar um exemplo, 2 versículo 13, tá? Segunda carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Ele diz assim: Timóteo, oh meu Deus, é Timóteo, se formos infiéis, ele permanece fiel. Olha lá, se formos infiéis, Ele, o Senhor, permanece. Por quê? Porque não pode negar a si mesmo. Em Deus não existe infidelidade, em Deus existe fidelidade, fiel. Você sim, eu também. Nós muitas vezes somos infiéis, porque em nós habita infidelidade, mas em Deus não, Ele é fiel. Vou te mostrar um exemplo que aquilo que Ele fala, Ele honra e Ele cumpre. Passa-se os anos, pode ser possível que passe-se os anos, mas Ele cumpre. Ele chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, e Ele fez promessas, não foi isto? Ou seja, Ele fez uma promessa a Abraão. Vamos lá em Gênesis 12. Vou te mostrar aqui. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel. Ele chamou Abraão no capítulo 12 de Gênesis, e ele vai dizer assim no versículo 1: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa que Ele fez a Abraão. Ele foi infiel
ou ele foi fiel a Deus? Ele foi infiel. Teve uma hora que Abraão vacilou. Sabe por quê? Porque a sua mulher o conduziu a ele deitar-se com Agar. Deus fez uma promessa, e aí Deus vai dizer no versículo 17, olha o que Deus fala para Abraão. Leia aí no capítulo 17 de Gênesis, o versículo 1. Ele vai dizer assim, ó: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Abraão andou na presença de Deus, correto? Mas ele foi perfeito? Não. Sabe o que ele fez? Ele, precipitando, ouvindo a voz de Sarai, que era sua esposa, depois virou Sara, dizendo para ele se deitar com Agar, porque ele já estava velho, a mulher já estava velha, e ele não tinha herança, não tinha filhos, na verdade, né, descendência, e a Sara disse: deita com a minha concubina Sara, porque ela vai dar à luz a um filho, e esse filho é meu, porque ela é minha escrava. E aí nasceu Ismael, a gente sabe disso. Ou seja, Abraão fez algo que não deveria ter feito, mas ele só fez porque ele ouviu a voz da mulher. Você sabia que tanto Abraão fez algo por impulsionado ou emocionado, ou também submisso à mulher, coisa que ele não deveria ter feito, de se deitar com Agar? Ele tinha que esperar a promessa se cumprir, mas ele se precipitou, porque a mulher mandou ele deitar-se com Agar, a Sara, sua esposa. Assim como Sara induziu a Abraão a fazer isto, assim também Eva induziu a Adão. Você sabia que Adão não foi enganado? A palavra de Deus diz que Adão não foi enganado. Mas como é que Adão pecou? Porque ele foi conivente ao erro. Ele sabia que a mulher havia errado, ele não deveria ter comido, mas ele foi junto com ela. Ele deveria ter corrigido ela, mas na verdade ele foi junto. Então ele foi conivente ao erro. Você ser enganado é uma coisa, você ser conivente ao erro é outra. Então a pessoa que foi enganada foi Eva, e não foi Adão. E a própria palavra do apóstolo Paulo diz isso, lá em 2 Timóteo, né? Que ele diz que Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada pecou, caiu em transgressão. E aí Adão, de vez rejeitar, ele foi conivente ao erro. Sabe aquela pessoa que vê que a outra pessoa está errada, e ao invés de corrigi-la, vai junto? Seja conivente ao erro? Então as duas pessoas estão participando. E assim como Agar também, como Sara falou para Abraão se deitar com Agar, e Abraão precipitadamente, ele se deitou com Agar. E ele foi pai de Ismael. Ou seja, ele foi imperfeito, ele não foi perfeito. E Deus mandou o quê? Anda na minha presença e ser perfeito. Mas ele foi imperfeito. E Abraão, enquanto ele foi infiel a Deus, Deus foi fiel a ele. Porque Deus cumpriu o que havia prometido. Isto é fidelidade. E ainda que sejamos infiéis, ele continua fiel. Porque ele é Deus, e nele não há infidelidade. Então esta é uma fé chamada fé latim fidelitas, que é fidelidade, compromisso, honrar com aquilo que você disse. Deus havia falado a Abraão que ele ia ser pai da multidão, ele não poderia voltar atrás, senão ele seria infiel. Ainda que Adão foi infiel, Deus todavia continuou fiel a Abraão. Então essas são as três palavras, ou as três etimologias, idiomas da palavra fé: pistes no grego, emuná no hebraico e fidelitas no latim. E cada uma tem um significado. Agora eu vou te mostrar, por exemplo, a fé tem pelo menos 4 características. 4, e cada característica tem a sua finalidade. Então existe uma fé chamada fé natural. Qual é essa fé natural? Já diz tudo, natural. É aquela fé que a pessoa diz: hoje meu time vai ganhar. Ou seja, não tem efeito nenhum, porque é uma fé natural, uma coisa racional. Mesma coisa diz: eu vou plantar arroz, eu sei que eu vou plantar arroz e vou colher arroz. Eu não vou plantar arroz e colher pepino. É uma coisa lógica, é uma fé natural. A outra pessoa vai lá na fila do Mega Sena e fica na fila para jogar. Isso é chamado de uma fé natural, não uma fé verdadeira, uma fé comum, uma fé natural, né? Não é nem comum, uma fé natural. Então essa fé não é uma fé posta em Deus,
É uma fé natural, que a pessoa sabe que vai plantar arroz, vai colher arroz. A pessoa fala que o time dela vai ganhar, ou ela entra numa fila de Mega Sena e fica ali para jogar, achando que vai ganhar. Fé natural, que não produz nenhum efeito, é uma coisa natural. E a palavra de Deus diz que não podemos ter fé nessas coisas. Temos que ter fé em Deus. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 22, fala da fé verdadeira, né? Que a gente tem que ter fé em Deus, uma fé sobrenatural e não uma fé natural. Então essa é a primeira característica da fé, fé natural. Capítulo 11, olha lá. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. É esse que você tem que ter fé. É uma fé posta no sobrenatural, e não uma fé numa coisa natural, uma coisa que vai acontecer naturalmente. Além dessa fé natural, também existe a fé comum, que é uma fé salvífica, que a gente chama que é fé da salvação. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, vai vendo quantos tipos de fé existem, tá? A pessoa não tem fé da salvação. Tem gente que não é salva, mas fica na Mega Sena. Tem gente que não é salva e crê no time dele que vai ganhar. Tem gente que não é salva e vai plantar e vai colher. Eu vou plantar laranja, eu vou colher minha laranja. É uma fé natural. Agora, uma fé de salvação já é uma outra questão de fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Olha lá. Porque pela graça sois salvos. Graça quer dizer favor de Deus dado ao ser humano, algo que o ser humano fez nada para ganhar. E Deus foi lá e deu a salvação de graça, sem pagar nada. Por meio do quê? Da fé. Então eu só alcanço essa salvação, ou esta graça de Deus em minha vida, por meio da fé. E esta fé é uma fé chamada comum, uma fé da salvação. E isso não vem de vós, vem de quem? É dom de Deus. Então quer dizer que a salvação é uma graça, e eu alcanço a salvação por uma fé chamada fé comum, e isso não vem de mim mesmo, mas vem de Deus. Dom quer dizer presente, a palavra dom quer dizer dádiva, dádiva quer dizer presente, e presente não se compra, presente se ganha. Então nós ganhamos a salvação. Deus nos deu a salvação como presente, e esse presente eu alcanço através da minha fé. Quantos creem na salvação? É através da sua fé. Então esta é uma fé chamada fé comum. Vou te dar mais alguns exemplos. Abram aí em Tito capítulo 1, versículo 4. O Paulo diz: você tem essa fé comum, viu, Tito? A fé da salvação. Paulo diz que Tito tinha essa fé. Capítulo 1, versículo 4. Olha lá. E Tito, meu verdadeiro filho, filho na fé, segundo a fé, está vendo que existe a fé comum? A fé comum é a fé da salvação, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então Paulo está dizendo: você, Tito, meu filho na fé, segundo a sua fé da salvação. Tanto Tito falou sobre a fé comum, a fé da salvação, como também Pedro falou da fé da salvação. Abram aí primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Ele fala que esta fé é a fé que salva, que é uma fé comum. Versículo 9, capítulo 1 de primeira carta de Pedro. Olha lá. Alcançando o fim da vossa, o que é? A salvação da alma. Então quer dizer que eu tenho que usar essa fé para eu ser salvo, para você ser salva, que é uma fé chamada fé comum. É um termo teológico que é a fé da salvação. Além de Pedro, além de Paulo, também Judas falou, não Judas Iscariotes, tá? É um outro Judas apóstolo. Abre aí a primeira carta de Judas, a carta de Judas, capítulo 1, versículo 3. Ele vai dizer o seguinte: Judas é antes do Apocalipse, tá? É uma pequena carta, só de um capítulo. O versículo 3, ele vai dizer assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, isto é, com todo cuidado. Judas estava com maior cuidado, antecioso a escrever essa carta para os fiéis. E ele diz mais, acerca do quê? Da comum salvação. E tive por necessidade escrever-vos e exortai-vos a batalhar pelo quê? A fé da salvação, a fé comum, a fé da salvação, que uma vez foi dada aos
santos. O que Judas está dizendo? Não deixe o diabo roubar essa fé, porque senão ele vai tirar de você a sua salvação. Então guarde a fé, batalha. Está vendo que a nossa salvação é uma luta? Batalha quer dizer guerra. Nós, em todo momento, somos bombardeados. Por que alguns vêm para a presença de Deus, daqui a pouco se desviam? Ou seja, não aguentou a batalha, não aguentou a luta. Por que você desviou, irmão? Muita luta, muita dificuldade, muita prova, muita tentação. Ou seja, não batalhou pela fé que uma vez foi dada. Hoje está aí desviado. Se não voltar para Jesus, fica. E é justamente essa fé que o diabo quer roubá-lo. O diabo não quer roubar uma fé piste, o diabo não quer roubar uma fé de confiança, de certeza, não, para ele tanto faz. Ele quer roubar esta fé da salvação. Ele quer tirar a salvação da pessoa, porque ele arrancando a salvação, ele faz com que essa pessoa vá para onde? Para onde que essa pessoa vai? E vai junto com ele. E você acha que o diabo quer ficar sozinho no inferno? Ele quer levar o maior número de pessoas possíveis. O diabo quer um monte de gente com ele. Ele quer um monte de gente condenado com ele. Ele não quer ficar sozinho no inferno. Por isso que ele luta para que os santos perdem essa fé. Tem muita gente aí que já perdeu essa fé. O Judas Iscariotes, por exemplo, foi um que perdeu a fé. Né? Foi condenado. Por quê? Serviu a Jesus 3 anos e meio. Nos últimos instantes da vida de Jesus, ele vendeu Jesus e foi se matar. Ou seja, perdeu a fé da salvação. E é justamente essa fé que o diabo quer arrancar. Então essa fé é chamada fé comum, fé salvífica, fé da salvação. Existem também a terceira característica da fé, que é a fé como fruto do Espírito. Você sabia que existem os frutos do Espírito, né? Quem sabe os 9 frutos do Espírito aí? Vamos ver se você é bom de Bíblia aí. Qual que é o primeiro fruto? Amor. Qual o segundo fruto? Paz. Vamos lá se a gente consegue chegar lá. Amor, paz, né? Amor, paz, paciência, longanimidade, bondade, mansidão, que mais? E fé. Tem fé no meio, sabia que tem fé? Tem fé. A fé como fruto. Mas como seria essa fé como fruto do Espírito Santo em mim? Qual fé seria essa? Está vendo que cada um é uma fé? Qual fé seria esta? Porque tem o dom da fé, tem o fruto da fé, tem a fé salvífica e tem a fé natural. E cada fé tem a sua finalidade. Qual seria essa fé como fruto do Espírito? Essa fé como fruto do Espírito é a fé chamada de fidelidade, de lealdade. Você nunca viu as pessoas dizerem, aquele irmão é crente, mas nem parece. Rapaz, aquele irmão pega, não paga. Aquele irmão pega dinheiro, não devolve. Ele é crente. Ele pode ter a fé salvífica, mas ele não tem a fé chamada de fidelidade, de lealdade. Ele faz um contrato, mas não cumpre o contrato. Você sabia disso? Tem muita gente que fala isso. Os irmãos falam, aquele irmão ali crente, não parece ser crente não. Não é que ele não é crente, é que ele não tem essa fé dentro dele, que é a fé da lealdade. É o fruto do Espírito. Tem muitos cristãos que não têm o fruto do Espírito. Não tem. Lhe falta, tem os dons espirituais. Os dons espirituais é uma coisa, fruto do Espírito é outra. Você sabia que há uma grande diferença de dons para frutos? Você sabe qual é a intenção dos dons para os frutos? É tudo o Espírito Santo. Mas os dons têm uma finalidade e os dons e os frutos têm outras finalidades. Por exemplo, os dons espirituais servem para eu edificar a igreja. Ou seja, se eu tenho os dons de curar, não é para mim mesmo. Eu mesmo que tenho os dons de curar, eu não consigo me curar a si mesmo. Se eu ficar doente, eu não consigo me curar a si mesmo. Eu preciso de alguém que tenha o dom de curar para curar. Você está entendendo? Eu tenho um dom, por exemplo, de operação de maravilhas. Se eu morrer, eu vou conseguir me ressuscitar a si mesmo? Já viu alguém que tem esse dom e consegue ressuscitar? Mas você pode usar esse dom para ressuscitar alguém. Mas você a si mesmo não ressuscita. Você está vendo que os dons servem para quê? Para edificar a igreja. Através dos dons, as pessoas veem as manifestações de Deus e começam a crer nele. Era o que acontecia no passado. Os apóstolos faziam milagres, as pessoas criam no milagres e começavam a seguir os apóstolos e crer em Jesus. Através do quê? Dos milagres. Então os dons servem para edificar a igreja. Para edificar a igreja. Olha só, hein? Os dons servem para edificar a igreja. Eles proporcionam à igreja uma edificação. E os frutos? Você já viu o fruto para o lado de fora? Onde que fica o fruto na melancia? Para o lado de fora ou de dentro? Vamos lá, a goiaba, fica para o lado de fora ou de dentro?
A laranja fica para o lado de fora ou de dentro? Fruto fica dentro, não fora. Então os frutos servem para aperfeiçoar a minha pessoa, o meu caráter. Enquanto os dons eu uso para você, os frutos servem para mim. Eu tenho que me capacitar, eu tenho que tratar a minha personalidade, o meu caráter. Se eu não tinha amor, eu tenho fruto, agora eu tenho amor. Se eu não tinha paz, agora eu tenho fruto e eu tenho paz. Se eu não tinha paciência com nada, agora eu tenho fruto e tenho a paciência. Se eu não tinha domínio próprio, agora eu tenho fruto e consigo controlar meus impulsos. Então os frutos servem para sua capacitação, para moldar o seu caráter. Essa é a diferença de dons para frutos. Então tem muitos cristãos que têm dons, mas não têm frutos. Aí você fala, aquele irmão prega, aquele irmão faz a obra crescer, mas lhe falta amor. Não é assim que as pessoas falam? Mas não é que ele não tem, é que ele não tem o fruto do Espírito Santo. Ele é usado nos dons, mas lhe falta os frutos para a sua capacitação, para moldar o seu caráter. Olha, aquele irmão lá é bênção, mas não tem paciência não. Aquele irmão ali da igreja é bênção, mas ele não tem controle não. Ele é estourado, ou seja, não é que ele não é de Deus, lhe falta o fruto do autocontrole, do domínio próprio, e isso o Espírito Santo também dá. Então, fé é um fruto do Espírito, e eu vou te dizer, para provar a personalidade de uma pessoa, tá? Se o que ele faz condiz com o que fala, presta atenção, com o que ele fala. Tem muita gente, pessoal, que gosta de julgar as pessoas, ainda que a pessoa seja, né? A pessoa, por exemplo, assim, diz assim, aquele ali é um crente safado. Não tem uns que olham assim, quando começa a ver aquele crente aprontar? Não é verdade? Aí a pessoa diz, ali é um crente safado. Não existe crente safado. Pastor, conheço muita gente. Não existe crente safado. Existe safado dizendo que é crente. Essa é a diferença. Aquele pastor ali é ladrão, aquele pastor ali não tem amor, é ladrão, corrupto. Não existe pastor ladrão, não existe pastor corrupto, existe corrupto dizendo que é, essa é a diferença. Aquele padre ali é pedófilo, não é assim que falam? Aquele padre ali é pedófilo, não existe padre pedófilo, existe pedófilo dizendo que é, essa é a diferença, comece a olhar para isso, viu? Então aquela pessoa nunca foi pastor, aquela pessoa nunca foi crente, e aquela pessoa nunca foi padre, sempre disse, por exemplo, então os frutos servem para provar o seu caráter, se você condiz com as suas obras aquilo que você fala, então preste muita atenção, se você fala, condiz com as suas obras, tá? Então, vamos lá, geralmente o fruto é isso, o fruto da fé está relacionado à lealdade, é aquela pessoa que honra com aquilo que fala, por isso que Jesus disse, seja o seu falar, sim, sim, não, não, passou disso, é procedência maligna. Imagine você dizendo, eu vou fazer, eu vou comprar isso, eu vou pagar isso, aí você vai e faz aquilo e não paga, porque o seu falar foi sim, e na verdade você falou não. Então você tem que ser sim, sim, não, não. Se você não vai fazer, então diz não. Se você vai ir, vai dizer sim. Se você não vai, não diga sim, diga não. Então por isso que tem muita gente enrolada por conta disso, que lhe falta a lealdade, o fruto da lealdade. E isto é uma fé, viu? É uma fé de fidelidade. Vou te mostrar aqui o que diz segunda carta de Timóteo, capítulo 2, vamos lá, versículo 2 também. Paulo diz isto, né? Seja leal, seja fiel, porque fiel vem de fidelidade. Ele diz assim no capítulo 2, 2 Timóteo, versículo 2 também. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia em homens fiéis, que sejam o quê? Idôneos, está vendo? Para também ensinar os outros. Idôneos quer dizer prudentes, tá? Pessoas que guardam a sua pessoa, a sua alma, a sua vida. Então, confio em homens fiéis, ou seja, homens leais, homens fiéis, compromissados. Não confie em homens que não sejam fiéis, porque lhe falta
o fruto, lhe falta a fé, que é de fidelidade. Paulo vai dizer também em carta de Tito, abram aí carta de Tito, capítulo 2, versículo 10. E Tito ele vai dizer a mesma coisa, não defraudando a ninguém. Ele vai dizer isso aqui, ó. Então observa que isso é uma fé chamada de fidelidade, lealdade. Então quando uma pessoa ela não é leal, não tem compromisso, ainda que seja crente, é porque lhe falta a fé do Espírito, o fruto do Espírito. Olha lá, não defraudando, o que é defraudar? Mentir, tirar proveito. É quando a pessoa defrauda um documento para tirar proveito. Isso quem faz muito disso é corruptos, né? São políticos que vai fazer uma obra e a obra custa 1 milhão, coloca 5 no documento. Ou seja, está defraudando o documento. Você sabia que tem muita gente que vive assim? Defraudando o próximo, tirando proveito em cima do próximo. E Timóteo diz o quê? Tito diz o quê? Não defraudando a ninguém, antes mostrando toda boa lealdade. Coloca aí, fé, fruto do Espírito, fidelidade, porque lealdade é aquela pessoa que honra o que fala, para que em tudo seja ornamente da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, quando uma pessoa defrauda, é porque ela não tem essa fé, que é a fé do Espírito Santo. Ela precisa ser fiel, ser leal, compromissado com aquilo que diz. E a última característica da fé, a fé como dom do Espírito Santo. Essa é uma fé de poder. Quando a pessoa tem esse dom, essa fé concede capacidade de crer no impossível. Então, quando a pessoa crê no impossível, uma coisa que para ela, aos olhos, não vai acontecer, mas com esta fé, ela crê que vai acontecer, como aconteceu aqui em Mateus 17, 20. Abram aí Mateus capítulo 17. Então, essa fé como dom do Espírito Santo é uma fé que concede capacidade em crer no impossível. Olha lá, capítulo 17, versículo 20. Primeiro, Evangelho de Mateus. Capítulo 17, versículo 20. Vou mostrar para você aqui o que diz aqui. 17, 20. Deixa eu abrir aqui. Diz assim. Olha só. Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé. Essa não é uma fé comum não, tá? É uma fé, dom, poder. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de... Não é uma fé qualquer não, viu? Até uma fé como poder. Tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte, direis o quê? Passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será. Você já parou para fazer isso aí? Você chega no monte, vamos lá no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Você fala, ô Ponte, vai para lá, eu quero você lá do outro lado. Já tentou fazer isso? Quem já tentou fazer isso? Ou você chega lá perto da sua casa, tem aqueles montes na sua casa, que você vê de longe, fala, ô monte, eu quero você lá, ó. E o monte vai lá, ó. E passa lá dizer, aqui? É aí mesmo que eu quero. Hã? Ele diz o quê? E não será o quê? Ah, pastor, por que não acontece? É porque você não tem essa fé. E olha, e eu vou dizer mais, hein? E essa fé é grande? Qual o tamanho dela? Ah, é? Cadê, pastor, meu grão de mostarda? Ah, meu Deus do céu. Deixa eu mostrar para esse povo se tem essa fé. Mostra para o povo aí, pastor, o grão de mostarda. Uma irmã disse que plantou, né? Só está esperando nascer agora. Quem plantou aí o grão de mostarda? Só tira um, pastor, só tira um grãozinho e mostra o pessoal aí. O pastor vai mostrar para você se essa fé é grande. Rapaz, pastor, essa fé é desse tamanho? É, desse tamanho. Se for do tamanho de um grão de mostarda, já vai fazer um estrago. Vai mostrar que esse monte não vai ficar no lugar. Olha o tamanho do monte aí, da fé. Para você mover o monte, só precisa de uma fé desse tamanho. Será que sua fé chega aí? Ah, gente, é muita humilhação, hein? É muita humilhação se você não tiver uma fé desse tamanho. É ou não é, pessoal? Então essa fé te faz você crer no impossível. Além dessa fé crer no impossível, ela também opera milagres. A pessoa ela pode orar e o milagre acontece. Vou te mostrar aqui em Tiago capítulo 5. Abra aí, versículo 15. Tiago capítulo 5, versículo 15. Então olha só que interessante, hein? Essa fé também opera milagres.
A pessoa ora e o milagre acontece, porque é através da fé dela. 5,15, acharam? Olha lá. E a oração do quê? Da fé salvará, ou seja, curará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, se lhe hão... Está vendo? É o dom da fé. Se você ora com fé, o milagre acontece. Então este é um poder que também opera milagres. Para que serve também o dom da fé, pastor? Serve para motivar a outras pessoas a terem bom ânimo, né? De repente está lá a pessoa, eu estou para baixo, tal. Aí chega outra pessoa e diz, eu estou igual você. Eu estou igual, eu estou até pior. Fala, isso aí está perdido. Agora uma pessoa que tem fé, esse dom da fé, está vendo a pessoa para baixo, né? Está lá desmotivada, triste. Fala, irmão, você vai vencer, irmão. Fique tranquilo, Deus é contigo. Ó, estamos juntos, hein? Não vai acontecer nada de ruim, não. Nada de ruim vai te acontecer. Pode ter certeza, eu estou com você no mesmo barco, né? Então essa pessoa está o quê? Motivando, ainda que ela esteja na mesma situação que a outra, mas ao invés de ela transparecer uma desmotivação, um desânimo, ela está motivando a pessoa. Muitas vezes o pastor sobe no altar todo destruído, mas está lá, Jesus vai te fazer vencer, Jesus vai te abençoar, olha, Jesus está te levantando. Opa, aí você fala, nossa, o pastor está bem. Aí quando vai ver, o pastor está numa luta, né? uma prova, mas aí está lá, você vai vencer. E a pessoa já sai animada, porque isso é um dom da fé. Isso é um dom da fé, que motiva outras pessoas a vencerem. Vou te mostrar o que aconteceu com Paulo. Abre em Atos capítulo 27, versículo 25. Paulo tinha esse dom da fé. É ele que falou mesmo sobre o dom da fé. Então é impossível ele falar de uma coisa que não tinha, né? E ele diz assim, ó, em Atos, o navio estava para afundar, né? Entrando água, e todo mundo com medo de morrer. E olha o que ele vai falar. Imagina que você está vivendo num vendaval terrível, um mar bravio, o navio para afundar. Aí ele vai dizer o seguinte, portanto, ó varões, tende... Como é que você vai ter bom ânimo? No meio do mar, o barco à deriva. Você não sabe para onde que o barco vai. O vento vem, as ondas vêm. Você diz, ó, fique tranquilo. Tem de bom ânimo. Por quê? Porque o quê? Creio em Deus. Fique tranquilo. Creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. O que Deus disse? Se você voltar mais um pouquinho, lá no versículo, nós estamos no versículo 25, volta para 23 aí. Você vai ver o que Deus disse. Olha lá. Porque... esta mesma noite, o anjo de Deus, está lá? O anjo de Deus, de quem eu sou e de quem sirvo, esteve comigo. Então ele está dizendo, fique tranquilo, nesta noite o anjo falou comigo que eu vou chegar do outro lado. Fique em paz, varões, essa tempestade aí não vai acontecer nada. Nós vamos chegar para o outro lado e chegar em vida. Por quê? Porque Paulo tinha uma fé de ânimo, uma fé que encorajava as outras pessoas, ao invés de colocar medo, desespero, ele acalmou todo mundo e chegou em terra firme. Então Deus te dá esse dom para você fazer o quê? Animar as pessoas. Olha só o poder dessa fé, dom da fé. Faz com que você, olha só, creia no impossível, faz com que você ora por milagres, faz com que você anime outras pessoas, faz com que você vença os desafios também. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 32 ao 34. Olha o poder da fé aí, ó, que eu estou falando, é esse dom aí que a gente precisa buscá-lo. Hebreus 11, versículo 32, do 32 ao 34, olha lá. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, esse tinha dom da fé, hein? Onde é que estava lá meio com medo? De Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos outros profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza
tiraram forças na batalha, se esforçaram e puseram fugir dos exércitos dos estranhos. Tudo através do dom da fé. Pela fé você vai vencer todos os seus desafios. Receba nesta noite o dom da fé. Oh glória! Você não vai temer. Está vendo o que esse dom produz? Esse dom é poderoso. Dom da fé não é qualquer dom não, meu irmão. Além disso, esse dom faz com que você neutraliza o medo. Quem tem esse dom não tem medo. Por que medo? Se a pessoa tem fé. E não é uma fé comum. É um dom da fé. Não é uma fé natural. É o dom da fé. Não é uma fé de Espírito Santo, fruto. Não, não. É um dom da fé. Esse dom da fé faz que você neutralize o medo. Vou te dar um exemplo. Vamos ver se você acha que esse homem não tinha dom. Daniel. Você acha que Daniel não tinha esse dom da fé? Daniel, quando ele soube que o decreto estava assinado, por um espaço de 30 dias, não podiam fazer uma petição a outra pessoa, a nenhum Deus, a não ser por rei Dário. E Daniel, sabendo disso, ele subiu lá no seu quarto, e ele tinha as janelas abertas para a banda de Jerusalém. Ele já deixava as janelas abertas. Ele colocou-se de joelho, levantou as suas mãos e fez a oração, virada para Jerusalém. E os inimigos que queriam pegar em tanto Daniel, ouviu ele orando, e pegou lá e disse para o rei: ó rei, o senhor decretou, assinou e carimbou com seu anel, como o anel dos grandes, que por espaço de 30 dias, ninguém aqui no seu reinado podia orar ou pedir para outra pessoa, a não ser pelo Senhor. Mas você lembra de Daniel, aqueles que foi transportado de Jerusalém para cá? É aquele lá que o Senhor colocou no palácio? Esse não fez caso de ti não. Ele foi lá e orou, pediu aos seus deuses. E como o Senhor já decretou lá no documento, tem que jogar na cova dos leões. Aí o rei ficou muito desanimado, porque gostava muito de Daniel, e jogou Daniel na cova dos leões. E o que aconteceu? Imagine alguém caindo na cova dos leões. Daniel fez dos leões um travesseiro. E ele fez do outro leão um cobertor. Daniel não teve medo algum, porque se ele tivesse medo, nem orado ele tinha orado. Opa, vai me jogar na cova dos leões, então não vou orar não. Mas se ele orou, é porque ele tinha o dom da fé. Ele sabia que Deus era com ele e que ele iria neutralizar todo o seu medo. Quando você tem o dom da fé, você não teme absolutamente a nada. Vou te dar mais um exemplo. Lembra de Davi? Davi, ele chegou diante do Golias, do gigante Golias, e lá o Golias começou a atormentá-lo. Vou te mostrar, lá para em 1 Samuel, esse aqui eu vou mostrar para você. Abre 1 Samuel capítulo 17. Esse aqui também tinha o dom da fé. Capítulo 17, versículo 40. Versículo 40, vamos ler do 40 ao versículo 46. 1 Samuel, diz assim: e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si cinco pedras do seixo, né? 5 pedras de ribeiro, seixos, e pô-los no alforje do pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Como é que alguém chega para a guerra com isso aqui? Como é que pode? Porque esse menino tinha o dom da fé. E versículo 41. E o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois o filisteu, olha o que ele vai dizer a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? Porque ele tinha um cajado, né? Ele era pastor. E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Não adianta amaldiçoar quem Deus já abençoou. Maldição não pega quem Deus já abençoou. O filisteu amaldiçoou Davi achando que a maldição dele vai pegar. Não. Davi já era um jovem abençoado por Deus. Então não existe, estão me amaldiçoando, pastor. Não, você já foi abençoado, irmão. Maldição não pega em você, não. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, olha o que Davi vai dizer. Disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança
e com escudo. Como é que pode uma pessoa não temer a um homem que tem 3 metros de altura, está todo reforçado com espada, com escudo, com couraça, e esse menino vai com pedra e pau? Como é que pode você enfrentar uma guerra assim? E por que ele não temeu esse gigante? Porque ele tinha um dom da fé. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha o que Davi vai dizer. Hoje, olha só, ele determinou que o gigante não passaria daquele dia. Ele disse: hoje, agora mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e feriei-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Isto é fé, e é alguém que não teme ao perigo. Então esta fé te faz também vencer, neutralizar o medo. Receba esta fé. E sabe o que eu vou dizer para você? Como Jesus disse para Jairo, Marcos capítulo 5, versículo 36, a mesma coisa que Jesus disse para Jairo, eu falo para você também. Sabe o que Jesus disse? Leia comigo aqui. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, o que ele disse? O que ele disse? Não temas, não tenha medo, mas tenha fé. Se coloque de pé, não tenha medo, mas tenha fé. Não tenha medo. Seja qual for o perigo, seja qual for a luta, não temas, creia somente, porque Deus é contigo. Amém? Que você saia daqui com essa fé poderosa que é o dom da fé. Você vai usar essa fé para tudo, hein? Vai usar essa fé? Pastor, eu quero receber esse dom da fé. Você quer? Você crê no Espírito Santo? Você tem essa fé nele? Então receba hoje. Hoje é o dia de você receber esse dom. Amém? Que você saia daqui com essas 4 características de fé. A primeira nem adianta, deixa para lá, só sai com as 3 mesmo. Fé da salvação, fruto do Espírito e dom da fé. A fé natural não usa ela não. A fé natural quem usa muito é os católicos que ficam crendo em imagem que não tem vida, né? Ela é uma fé natural que não serve para nada, numa imagem que está posta ali. E o próprio Deus diz que aquele que adora, aquele que faz, torna-se a ela, semelhante a ela, que tem boca não fala, tem olhos não veem, tem pés mas não andam, tem mãos mas não apalpam, não é verdade? Tem boca mas não falam, e som algum sai da sua boca. Tanto os que fazem quanto os que adoram, tornam-se semelhante a ela, a imagem. Então a sua fé natural não vale para nada. Você tem que ter a fé comum, a fé como fruto do Espírito e a fé como dom do Espírito Santo. Amém? Aí você vai triunfar, meu irmão. Por que, pastor, que eu vou triunfar? Porque salvo você já está pela fé comum. Fruto do Espírito, você vai usar a lealdade com tudo, compromissado com Deus, compromissado com alguém, compromissado naquilo que fala. Isso é fruto do Espírito. E a fé como dom do poder do Espírito Santo, você não vai temer a nada, você vai vencer todos os desafios, você vai orar, o milagre vai acontecer, e além você vai animar outras pessoas e vai crer no impossível. Olha só o que essa fé nos proporciona, hein? A fé como dom. Quem quer receber essa fé? Pastor, eu quero. Você quer? Primeiro você tem que crer em Jesus. Quem já creu em Jesus aí? Quem já recebeu Jesus? Recebeu como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Glória a Deus por isso. Pastor, eu já criei em Jesus, e agora? Agora tem que se batizar. Adianta crer e não ser batizado? É ou não é? Tem alguém no nosso meio que ainda não é batizado? Levante a mão. Pastor, eu não sou batizado. Tem a irmã aqui, como é que chama, irmã? Esqueci. Andréia. Vem aqui à frente, Andréia, para eu orar por você. Amém? Tudo bem, irmã Andréia? Amém. Recebeu a fé? Amém. Qual fé que você recebeu hoje? Amém. Glória a Deus, amém? Pastor, eu também não sou batizado nas águas. Tem mais alguém além da Andréia? Pastor, eu estou afastado.
afastei do caminho do Senhor, da presença de Deus, e eu quero voltar para Jesus. Tem alguém afastado em nosso meio? Levante a mão. Você que está afastado, ou está sem igreja, não está congregando em nenhuma igreja, levante a sua mão que eu vou orar por você. Está sem igreja? Vem aqui à frente, deixa eu orar por você também. Pode aplaudir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Ouviu a palavra?